E hoje eu queria meditar com você em 1 Reis, capítulo 17, do versículo 1 ao 7. Nós vamos olhar para a história de Elias e tentar entender o que nós podemos fazer enquanto igreja quando os céus se fecham. Diz assim a palavra do Senhor: Então Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho, nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Depois veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: Retira-te daqui e vai para o oriente, e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado dos corvos que ali te sustentem. Foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão, e os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. E sucedeu que, passados dias, o ribeiro se secou, porque não tinha havido chuva na terra. O título da mensagem de hoje é: Quando Deus manda fechar os céus. Quando Deus manda fechar os céus. O que me chamou a atenção aqui nesse texto foi que Deus manda fechar os céus. O versículo 1 diz: Nestes anos nem orvalho, nem chuva haverá. Não vai cair uma gota de água na terra. Deus mandou os céus fecharem. E agora? O que fazer quando tempos de adversidade vêm? Quando o próprio Deus manda interromper as chuvas, o que nós podemos fazer? E eu creio que estamos vivendo há tempos assim. Uma semana eu recebi, na mesma semana, no mesmo dia, uma ligação de um jovem chorando, tinha perdido alguém da família. Passou poucos minutos, um outro irmão que tinha falecido. Depois, no outro dia, a esposa. Todos os dias eu recebo ligações de gente que perdeu emprego, empresas que quebraram. Se você andar nas ruas, você vai ver gente com plaquinha escrito fome em cada sinaleiro da cidade. E a gente vê um cenário de caos. Por algum motivo, Deus fechou os céus. Além da crise que se instala lá fora, crise econômica, crise política, crise sanitária, crise de tudo que é tipo, você tem as suas crises e batalhas pessoais. Por vezes a impressão que temos é que o céu se fechou sobre a nossa cabeça. A chuva e o orvalho cessaram. Parece que nada cai do céu para nós. Já sentiu assim? Quem já sentiu assim? O que fazer? Como agir em tempos como esses? Mas à medida que eu ia lendo esse texto, eu li toda a história de Elias, o que me chamou a atenção é que nestes tempos de crise, de juízo de Deus, de céus fechados, também são tempos de sinalização do reino de Deus e da sua vontade. E é muito interessante, porque nesse tempo de céus fechados, onde a chuva não caía, os sinais, e quando eu falo sinais, são coisas incomuns, intervenções incomuns da graça de Deus, foram reveladas no meio do povo de Israel de forma abundante. E por isso eu tenho que dizer para vocês, eu creio que Deus está nos chamando neste tempo, quando os céus estão fechados, para observarmos os sinais. Ele vai sinalizar o reino entre nós. Se você olhar para o povo de Israel no deserto, você vai ver que muitas vezes eles passaram por provas e tribulações.
o céu estava fechado sobre eles. Mas também nunca houveram tantos sinais da graça de Deus como nesse período de transição no deserto. 40 anos, mas o cajado de Arão floresceu. 40 anos, mas pão caiu do céu. 40 anos, mas eles tiveram experiências incríveis. A roupa não gastou, as sandálias não gastaram. A água fluiu da rocha, os sinais da graça de Deus eram diversos. Eu gosto da imagem quando Moisés sobe a montanha para orar, porque o povo de Israel estava indo para uma batalha contra os amalequitas, sem equipamentos, sem condições. Mas ele sobe, diz para Josué, o comandante: olha, eu vou subir, mas o bordão de Deus estará na minha mão. E eu lembro quando eu li esse texto, eu fiquei me perguntando, mas por que ele diz isso? Isso não era uma varinha mágica? Não era uma varinha de condão? Por que ele está dizendo isso? Moisés estava dizendo para Josué: lembra dos sinais de Deus. Foi com aquela vara que ele enfrentou o faraó, jogou ela no chão, ela virou uma cobra. Foi com aquela vara que ele tocou o rio e ele se transformou em sangue. Foi com aquela vara que ele enfrentou os desafios do Egito. Ele estava dizendo: olha, quando a batalha estiver pesada, quando ela estiver forte demais, olha aqui para cima e lembra, eu estou com o bordão de Deus na minha mão. Os sinais de Deus continuarão a acontecer nestes dias. Eu creio, os sinais de Deus vão se manifestar. Os céus fecharam, a chuva parou, uma crise se instalou na terra, mas os sinais de Deus serão abundantes entre nós. Quantos creem nisso? Eu creio. Eu tenho visto isso acontecer. Ontem eu fui no dentista. Cerca de 1 mês e meio atrás, nós fizemos uma visita na casa dele, e ele compartilhou que há muito tempo quer ter filhos e não podia. Sua esposa, ovário policístico, um monte de complicação. Nós oramos, clamamos, eles oraram. Essa semana, quando eu chego ali, ele fala: Michel, eu tenho um milagre para contar para você. Minha esposa foi no médico, fez os exames, ela não estava tomando remédio nenhum, porque não podia, por causa de um outro problema, uma outra complicação. Mas o ovário está limpo, está tudo normal, não tem mais nada. E essa semana nós descobrimos que ela está grávida. Eu fiz uma festa. Os sinais de Deus. Essa semana eu recebi esta mensagem. O culto de domingo, nós estávamos ministrando sobre a oração que traz cura. Eu preguei no sábado sobre isso e preguei no domingo. E foi muito interessante, porque na hora da oração no domingo, eu tive uma convicção de que pessoas iam ser curadas. Eu não sei explicar isso, mas um sentimento no meu coração. E foi muito interessante que eu recebi esta mensagem no final do culto. Domingo passado, enquanto o pastor ministrava sobre oração, eu estava com muita dor no ombro esquerdo. Essa dor me acompanha há anos, só que nesse domingo específico estava insuportável. Ao final da pregação, o pastor clamou por cura. Nesse momento, parecia que alguém estava mexendo no meu ombro. Ele mexia sozinho. Daqui a pouco ouvi um barulho vindo do ombro, como se ele estivesse fora do lugar, e alguém o colocasse no lugar, e um calor enorme no braço todo. Imediatamente a dor passou. No mesmo momento, glórias a Deus, Ele ouve orações, e o nome de Jesus é capaz de curar. Aleluia! Você pode aplaudir ao Senhor? Os sinais de Deus vão se manifestar nesse tempo. Quantas vezes orando de manhã vi pessoas sendo tocadas pela graça de Deus, gente que oramos e receberam respostas. Eu creio, os céus estão fechados, mas neste tempo
Deus vai sinalizar a sua graça, sinalizar o reino, para fortalecer a nossa fé e trazer salvação. Quantos creem nisso? E eu queria olhar para esse texto. São 10 sinais, eu não vou pregar todos hoje. Vou pregar hoje, amanhã continuo, semana que vem, e eu quero falar dos sinais de Deus aqui, nesse texto. Sinais, manifestações incomuns de Deus para trazer salvação e derramar graça. Primeiro sinal. O primeiro sinal de Deus, primeira manifestação incomum aqui, que Deus usa para anunciar uma mensagem de salvação e arrependimento, para fortalecer a fé, é o próprio profeta Elias. Elias era um profeta incomum. O texto começa assim: então Elias, o tisbita dos moradores de Gileade. Quando eu li esse texto, já o versículo 1 já me chamou a atenção. Elias era um sinal de Deus no meio daquela terra. Primeiro, a maneira como o texto apresenta o profeta. Todas as vezes na Bíblia que um sacerdote, uma autoridade, um profeta apresentado, tem um jeito de fazer isso. Normalmente a palavra de Deus cita a procedência, a descendência, a genealogia. Era para nesse texto estar escrito Elias, filho de, mas não, só aparece Elias. Muito provavelmente porque ele não tinha uma descendência sacerdotal. Muito provavelmente porque ele não tinha os predicados normais de um profeta. Ele era alguém incomum, ele era um sinal de Deus. Segundo o seu nome, El-Yah, quer dizer, o Senhor é Yahvé. O seu nome era uma mensagem. Se você estudar a história de Israel, por causa da perseguição, os nomes mudam. Não se terminavam mais com Yah, Yahvé, El, que quer dizer Deus, deuses. O nome de Elias era um prenúncio de que o Deus verdadeiro era o Deus de Israel. Elias, Eliá, o Senhor é Deus. A sua procedência, a sua cidade também chama atenção. Elias o tisbita, vira até a forma de designá-lo. Você vai procurar essa cidade Tisbe, ou Tisbé, pode procurar em vários comentários, eles vão dizer que esse lugar é um lugar incerto, que a maioria dos comentaristas não sabe onde que fica. Um cara que veio de uma cidade sem expressão nenhuma, do nada, morador de Gileade, também não era uma terra de levitas, sacerdotais, não. Gileade tem esse nome porque foi o lugar onde Labão encontrou Jacó, quando ele está fugindo com a esposa e com os filhos, e ele vem o perseguindo, e ali eles fazem um tratado de paz, e aí ele manda construir uma montanha de pedras ali, chama aquele lugar Monte do Testemunho, quer dizer Gileade, e eles fazem um voto, ó, eu não passo para cá e você não passa para cá para me agredir. E aí Gileade, a montanha do testemunho, um lugar conhecido por suas ervas medicinais, o famoso bálsamo de Gileade. Mas não era um lugar de grandes profetas, de sacerdotes expressivos. Bom, Elias era um homem de uma cidade do interior que ninguém conhecia, Elias o tisbita. A sua roupa é muito interessante. Ele usava uma roupa de peles assim e um cinto de couro. E era uma roupa não comum, não usual. Quando o rei Acasias, o filho de Acabe, cai da varanda da sua casa e se arrebenta lá embaixo, fica doente, ele manda os seus servos procurarem um profeta na cidade, na terra vizinha, procurar por um profeta, um vidente de Baal-Ecrom. E aí Deus dá uma revelação para Elias,
E ele vai à procura desses emissários do rei e diz assim: olha, manda dizer para o rei que, porque ele foi procurar Baal, não foi procurar o Deus verdadeiro para saber o que ia acontecer com ele, se essa doença era para a morte. Deus me mandou aqui dizer que ele vai morrer em pouco tempo. E é interessante porque aqueles mensageiros voltam e dizem: ó, apareceu um cara aqui, mas já voltaram? O rei fala: apareceu um cara aqui e diz que você vai morrer em breve, porque você não consultou o Deus de Israel. E aí o rei pergunta: mas como era esse homem? Ele usava umas peles assim de animais e couro. É Elias o tisbita. As pessoas o reconheciam porque ele usava uma roupa incomum, ele não era normal. É interessante quando a Bíblia apresenta João Batista, fala que ele usava roupas à semelhança de Elias, peles de animais e cinto de couro. Era uma maneira de designar alguém, um profeta incomum. Mas não apenas isso, a Bíblia vai nos dizer que a vida deste homem e a unção que Deus derramou sobre ele era incomum. Talvez nunca houve na casa de Israel um homem com uma unção como a de Elias e de Eliseu. Tamanha era a intervenção de Deus através da sua vida, a ponto de surgirem profecias no Antigo Testamento, declarando: olha, quando vier o Messias, o sinal de que o Messias chegou é que vai vir alguém à semelhança de Elias. E aí você vê essa profecia no livro de Malaquias. Deus vai trazer o coração dos pais, converter o coração dos pais aos filhos, antes que Deus venha e fira a terra com maldição. E está falando: antes disso Elias vai vir. Uma profecia. Até hoje os judeus na Páscoa deixam uma cadeira na mesa para Elias. Eles acreditam que ele vai vir. Mas Jesus diz que Elias já veio. Ele fala de João Batista, esse profeta que veio à semelhança de Elias, porque Elias era um sinal. Um sinal que anunciaria: sim, a salvação de Deus vai chegar para todos os homens na pessoa de Cristo Jesus. Por isso, o profeta Elias, o que ele representa, era assim: aplainar os caminhos, preparar os caminhos para que um mover de salvação viesse na pessoa de Cristo Jesus. Elias, o profeta, era um sinal de Deus. Mas pastor, o que isso tem a ver conosco? Eu creio que nos nossos dias Deus vai usar profetas incomuns para sinalizar que o reino de Deus chegou sobre a terra. Em Tiago 5, versículo 17, 18, a Bíblia vai dizer que Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós. Ele era como nós, tinha batalhas e lutas, vivia como cada um de nós. Mas o Senhor o usou com uma mensagem poderosa, um profeta que sinalizava o reino de Deus. Eu creio que o Espírito de Deus vai sinalizar o reino através de profetas incomuns nos nossos dias. E é interessante ver isso acontecendo já em Atos, quando Pedro, um homem iletrado, um pescador, eu não consigo imaginar um pescador muito eloquente, que fala muito bem, mas o fato é que a Bíblia diz que quando ele está diante dos juízes do seu tempo, as maiores autoridades do seu tempo, aquele pescador iletrado começa a falar, e de forma incomum, todos percebem que ele só podia ter estado com Jesus porque a maneira como ele falava não era normal. Sabe o que eu creio? O Espírito foi derramado sobre toda a carne. A pregação de Pedro no Pentecostes foi essa: eu e você recebemos uma unção do alto para sinalizar o reino na terra nestes dias. E eu creio, Deus vai usar você
um profeta incomum, que talvez não tenha uma herança sacerdotal, uma formação teológica, gente simples, mas que pela fé é usada por Deus para sinalizar o reino. Eu creio, Deus vai levantar profetas incomuns nestes dias para anunciar que o reino de Deus chegou, Ele virá. Eu lembro que uma professora da faculdade aqui, Federal do Paraná, ela marcou um horário comigo para me contar sobre os profetas incomuns que estavam surgindo na faculdade. Falou: pastor, você tem que ir lá numa reunião dos meninos. Você tem que ir lá numa reunião. Eu nem lembro, tem tantos movimentos de universitários que eu não lembro qual que era o nome desse que eu fui. Mas eu cheguei lá, participei da reunião e eles começaram a contar as histórias. E uma história que me marcou, eles falando assim: olha, um dia, pastor, nós estávamos orando aqui. E um menino começou a orar e de repente ele falou: olha, Deus está me mostrando alguém no refeitório com essas características. Ele está com canudinho, uma moça está com canudinho na mão. E Deus está me incomodando que ela está vivendo uma depressão profunda e quer tirar a própria vida. Eles oraram por aquilo e foram até o refeitório, procurando uma menina com aquelas características, e encontraram sentada na cadeira lá, na mesa, com o canudinho na mão. E aí chegaram para aquela moça e falaram: olha, nós estávamos orando, Deus mostrou que você está com esse sentimento no coração, e isso e aquilo. E aquela moça começa a chorar. E aquele menino, um estudante, eu não sei que curso que ele fazia, um profeta incomum, Deus usa para sinalizar o reino para aquela moça. E a salvação de Deus chega no refeitório da faculdade. Deus vai sinalizar o reino entre nós. Estava lendo um livro sobre ministério infantil, Geração do Reino, chama. E eu fiquei impactado com uma história de uma criança, 7 anos de idade, sentado na mesa, a comida posta, foram orar para abençoar a comida. E quando termina a oração que o pai faz, o menininho: olha, eu vi algo aqui. O que você viu? Olha, eu vi uma rua que se chamava Esquecida, e várias plantas cresciam nesse lugar. E depois eu vi um nome, Isabela. E aí a mulher que estava de convidada, veio de outro país, estava almoçando na casa deles, começa a chorar. Aquela mulher era uma missionária. E ela tinha começado um trabalho numa rua no país onde ela estava, que se chamava Esquecida. Um trabalho com garotas de programa, e não estava acontecendo nada. E ela entendeu que Deus estava falando para ela: pode continuar, que a salvação vai chegar. E eu usei um profeta incomum para sinalizar: o reino de Deus chegou. Isabela, aquela mulher não conseguia engravidar, tinha dito para o marido no carro: olha, se eu ficar grávida, o nome da menina, se for menina, vai ser Isabela. No ano seguinte, a Isabela estava nos braços, porque é um profeta de 7 anos, a semelhança de Elias, experimentou do poder de Deus e sinalizou o reino de Deus. Sabe o que eu creio? Os céus estão fechados. O mundo está sendo impactado e chacoalhado, porque Deus, na sua soberania, por algum motivo, permitiu que os céus se fechassem. Mas eu creio que neste tempo, os profetas de Deus vão se revelar. A Bíblia diz que a terra geme, clamando pela revelação dos filhos de Deus. Neste lugar, Deus vai começar a derramar unção. Deus vai começar a derramar unção sobre gente simples, crianças, adolescentes, idosos. Deus vai começar a derramar do Espírito Santo, e nós vamos sinalizar o reino.
Pessoas com roupas, alguns com tatuagem, outros com cabelos diferentes, alguns com roupas simples, outros com roupas mais chiques, não importa a sua origem, a sua procedência. Nestes dias, o Espírito foi derramado sobre toda a carne. É tempo de anunciarmos o reino de Deus. O reino de Deus chegou. Quais são suas prioridades? O que tem roubado a sua alegria? Quais são suas preocupações? Em poucos anos isso não vai fazer o menor sentido. Eu creio, em breve Jesus voltará, os céus se abrirão, todo olho verá, toda língua glorificará o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Não percam tempo. Não percam tempo. Anunciem, o reino de Deus chegou. Quando Jesus separou os seus discípulos, 70, Ele disse a eles: vocês vão de casa em casa, aplanem os caminhos, preparem os caminhos, e curem os doentes, e anunciem, o reino de Deus chegou. Os próprios discípulos eram os sinais. Eu imagino eles gritando. Quando um rei, uma autoridade ia chegar num vilarejo, ele mandava os seus arautos na frente. Preparar o caminho era isso. Eles arrumavam as estradas e gritavam para o povo vir às ruas, para que eles pudessem receber bem a autoridade que viria. Essa é a imagem. Os discípulos preparando o caminho. E é interessante, eles vão na frente, não atrás de Jesus. Eles vão na frente. Eles vão sinalizar que o reino de Deus chegou na pessoa de Cristo Jesus. Nós vamos invadir as faculdades, nós vamos entrar na política, na economia, nas áreas de influência da sociedade. Nós vamos declarar em todo canto, em cada lugar, o reino de Deus chegou. O reino de Deus chegou. O reino de Deus chegou. E onde tiver um homem de Deus e uma mulher de Deus nesse lugar, o Espírito vai transbordar. E as pessoas saberão, este é um sinal, este é um sinal, este é um sinal, aquele é um sinal. O reino de Deus chegou, aleluia. Os céus estão fechados, mas os sinais virão em abundância entre nós. Quantos creem nisso? Quantos querem ser usados dessa maneira? Aleluia. Você é um sinal do reino de Deus. Eu creio. Segundo, só vou falar 2 hoje. Vem amanhã à noite. Uma mensagem comum. O segundo sinal é a mensagem de Elias. Mas qual é a mensagem de Elias para Acabe? Ele chama o rei, cara ousado. Rei, nestes anos, nem orvalho, nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. O segundo sinal de Deus aqui nesse texto, para revelar a salvação, a segunda manifestação em comum da graça de Deus para sinalizar o reino, é a mensagem de Elias. O fato da chuva parar por si só, diante da palavra de um homem, já é um sinal. Mas existe algo ainda mais especial nesta frase, nesta declaração, nesta pregação de Elias. O rei, na época, Acabe, havia casado com uma mulher chamada Jezabel. Foi um casamento político. Ela era a rainha dos Sidônios. Casa com Acabe, mas ela era uma devota de Baal. E ela passa a manipular aquele rei, para que a idolatria, o culto a Baal, se torne
a religião oficial da casa de Israel. E ela constrói um templo, contrata profetas, sacerdotes que trabalham. E é interessante porque logo a casa de Israel, o reino dividido, o reino do norte, se transforma num lugar onde a religião oficial é o culto a Baal. A ponto daqueles que professam a fé em nome do Senhor serem perseguidos. Vários profetas são mortos nesse período. A divindade Baal, o deus fenício, é o deus da fertilidade. E segundo a crença da época, ele era o Deus responsável por trazer as chuvas e fazer a colheita crescer. Por isso, quando ele diz, a chuva vai parar, ele não está apenas sinalizando ou declarando algo que tem a ver com o sinal da natureza, não. Ele está dizendo, quem controla as chuvas não é Baal, mas é o Deus de Israel, Yahvé. A mensagem era um sinal. Baal não tem controle nem sobre as chuvas. Durante 3 anos e meio, Baal não faz chover. O povo perece de fome. Apenas quando Elias ora de novo, a chuva cai na terra. Porque a mensagem que aquele homem pregava sinalizava o reino, era um sinal da graça. Precisamos prestar atenção nas mensagens, na palavra revelada. É interessante porque isso acontece outras vezes na Bíblia. Às vezes a gente lê, quem já leu o livro de Jonas aqui? Nunca te chamou a atenção o fato de todo mundo se arrepender com a pregação de Jonas? Eu às vezes falo assim, me deixa pregar desse jeito. Porque Jonas chega em Nínive, ele prega, e a Bíblia diz que o rei entra em prantos, põe cinzas na cabeça, declara um luto nacional, 40 dias de jejum. A Bíblia diz que até os animais fizeram jejum, não sei o que é isso. Tiraram a comida dos bichinhos, 40 dias. Mas por quê? Quando Jonas começa a pregar naquele lugar, ele é um sinal do reino. Alguns estudiosos dizem a respeito de pessoas que foram engolidas por peixes. Tem relatos reais na história de gente que viveu essa experiência e perdeu cabelos e pelos do corpo e a pele ficou esbranquiçada. Imagina Jonas chegando, branco, sem pelo nenhum no corpo, já chamou atenção. Segundo, a imagem de divindade dos ninivitas era um peixe. Quando ele diz que saiu da boca do peixe, daquele jeito, trazendo uma revelação de Deus, sabe o que ele está dizendo? Existe um Deus que controla céus, terra e mares. Até o Deus de vocês, quando Ele manda, obedece. Me pegou e me trouxe aqui para trazer um recado para vocês. Se vocês não se arrependerem, vocês vão morrer. E a Bíblia diz que há uma comoção na casa de Israel, porque a mensagem que ele pregava era um sinal. Sinalizava o reino, sinalizava a graça. Prestem atenção no que eu vou dizer agora. Deus vai colocar palavras na sua boca. Ele pode transformar o que sai da minha e da sua boca num sinal da graça de Deus que transforma vidas. Ele pode. Eu nunca vou esquecer um dia, estava no começo do meu ministério, bem no comecinho.
E Deus me incomodou profundamente. Eu estava orando pelos líderes de célula do Ministério de Adolescentes daquela época. E eu estava orando por um jovem. E Deus me incomodou profundamente para chamá-lo aqui. Que tinha algo que ele precisava resolver na sua vida. E eu lembro, eu peguei o telefone, aquele moço veio, entrou na sala. Eu falei, olha, eu não sei dizer o que está acontecendo com você. Mas quando eu comecei a orar por você, Deus me mandou te ligar, pedir para você vir aqui, dizer, ó, conserta, se arrepende, muda a tua vida. E aí eu perguntei, cara, o que está acontecendo? E aquele menino abaixou a cabeça e disse, pastor, eu não posso falar para você. Falei, querido, como assim? Eu não posso, pastor. Você vai se decepcionar demais comigo. Eu falei, querido, deixa para lá a decepção. Vamos resolver a vida. Pastor, eu vou mudar. Em breve eu vou mudar sozinho. Fica tranquilo. Naquela semana, aquele jovem foi preso. 19 anos. Estava envolvido com uma quadrilha que roubava carros. Só que aquela semana ele roubou o carro de um policial. E eu lembro que eu fui visitar aquele moço na cadeia. E ele chorava, ele falava, pastor, Deus me avisou. Deus me avisou. Eu lembro que naquele dia nós conversamos. Eu falei, Deus tem uma obra na tua vida, querido. A glória da primeira casa, da segunda casa vai ser maior do que a primeira. Você vai sair daqui, Deus vai fazer algo na sua vida. Eu lembro que dias para frente, depois de tempo, aquele menino ficou na cadeia, ele saiu. Hoje, graças a Deus, serve a Jesus. Mas sabe, eu quero dizer para você, talvez você veio aqui hoje, e por vezes Deus nos dá a opção, diante de palavras que Ele estabelece para nós, de tomarmos decisões. Hoje é um dia de decisão para você. Hoje é um dia de decisão para você que está me ouvindo pela internet. Hoje é o dia que Deus separou. Existe um caminho de bênção e outro de maldição. Era isso que Elias estava dizendo para Acabe. Acabe não foi capaz de ouvir e entender. Ele resistiu ao Senhor. Já o rei dos ninivitas não. Deus abençoou Nínive, mas Deus não abençoou Israel. Hoje eu vim dizer para você que está nessa situação, que está ouvindo esta palavra, hoje a salvação de Deus vai chegar na sua casa. Hoje o Senhor vai transformar a sua vida. Abre o teu coração, porque a palavra que sai e chega à tua vida hoje é um sinal. Deus quer transformar todas as coisas. Ele pode, Ele é Deus. Hoje é noite de arrependimento. Não deixe para amanhã, não deixe para a semana que vem. Você não sabe o que vai acontecer amanhã. Hoje é o dia da oportunidade. Hoje é o dia da graça de Deus revelado. Hoje é o dia que Deus quer transformar a sua vida. Eu vejo jovens abandonando a pornografia hoje neste lugar. Eu vejo jovens abandonando as drogas hoje neste lugar. Eu vejo jovens se encontrando com Jesus hoje neste lugar. Eu vejo pessoas abrindo mão de relacionamentos hoje neste lugar, de práticas ilícitas hoje. Hoje é o dia que o Senhor preparou. A salvação de Deus vai chegar neste lugar. Há poder no nome de Jesus. Pastor, eu não consigo. Eu quero te apresentar aquele que foi até o final, que morreu na cruz do Calvário, que desceu ao Hades, que disse aos demônios e pregou lá. Ele triunfou em glória. Ele disse: a salvação é chegada. Ele ressurgiu ao terceiro dia. Você não pode, mas Ele pode todas as coisas. Se hoje você pedir ajuda para Deus, você jamais será o mesmo. Esta palavra alcançou a minha vida. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Eu não sei o que aconteceu com você, eu não sei qual é a sua história, mas existe uma mensagem poderosa e eu prego esta mensagem. O Evangelho de Deus, as boas novas, elas estão chegando hoje.
Às vezes os céus fecham e nós não entendemos por quê. Por que Deus está julgando a terra? Você acha isso normal? Estamos nos perdendo nos nossos valores. Ao longo da história e da revelação bíblica, nós vemos mensagens que sinalizam o reino. Joel, ao ver a nuvem de gafanhotos, disse: este é um sinal. Velhos, contem para os filhos. Nunca nada parecido se passou na nossa história. Isso não é normal. O gafanhoto acabou com tudo. Isso aqui não é uma peste normal, não é uma nuvem normal. Deus está querendo falar com a gente. Joel disse isso. Ageu, quando os campos não produziam, quando as colheitas não davam frutos, ele disse: isso é um sinal. Estamos recolhendo em sacos furados. Plantamos e não colhemos, porque abandonamos a casa do Senhor. Eu posso ver as nuvens de gafanhoto. Eu posso ver sacos furados. Eu posso ver colheitas que não dão em nada. Deus fechou os céus nos nossos dias para nos poupar de um mal maior. Como um pai castiga os filhos às vezes, Deus por vezes fecha os céus. Há uma nuvem sobre o mundo que paira. Há uma nuvem sobre o mundo que paira. Olhe para as notícias. Eu já conversei com velhos, com pessoas idosas, e eles me dizem: eu nunca vi nada parecido. Mas deixa eu te dizer, no meio desta confusão, no meio da nuvem de gafanhotos, carregando sactéis furados, nós vamos pregar a palavra que liberta vidas. Nós temos um remédio, sinal de salvação, a pregação do Evangelho. Às vezes eu vejo pessoas pregando. Eu disse para um menino: você prega com medo. Não faça isso. Ele estava pregando num presídio, numa cadeia, e ele estava com medo. Não faça isso. Não pregue assim. Eu lembro quando eu comecei meu ministério, umas primeiras pregações que eu fiz numa congregação, quando terminou o culto, um amigo meu me chamou e falou: Michel, foi muito bom tudo que você falou, o estudo estava maravilhoso, mas não tinha paixão nos seus olhos. Pregue com paixão. Eu nunca me esqueci desta palavra. Quando você falar sobre Deus, sobre o que Jesus fez na sua vida, sobre o Evangelho de Deus, Ele pode salvar e mudar a vida das pessoas. Ele pode fazer crises pararem. Ele pode interromper cursos de destruição em nações. O Evangelho é o poder de Deus que transforma todas as coisas. A palavra que sai da nossa boca, ela sinaliza o reino de Deus na terra nestes dias. Eu ouço as histórias dos avivalistas. Jonathan Edwards, na faculdade, foi tido como um péssimo pregador. Mas quando ele começa a falar do Evangelho, a história conta de um sermão que, enquanto ele pregava, as pessoas abraçavam as colunas do templo pedindo salvação e misericórdia para Deus. John Wesley, quando ele começa a pregar essa mensagem com paixão, ele é proibido de pregar nas igrejas anglicanas. Aí ele não tem dúvida. Ele vai para as escadarias dos templos e multidões vinham ao ar livre, os cultos ao ar livre começam com este homem que pregava a palavra de Deus apaixonadamente. Eu lembro de acompanhar alguns evangelistas, e quando eles paravam e começavam a falar de Jesus e pregar o Evangelho, um silêncio parava no ambiente. Ninguém se mexia, porque as palavras que saíam da sua boca
eram palavras que sinalizavam o reino. A minha oração, eu quero nestes dias pregar o evangelho com paixão. Você pode sim mudar a história, assim, a história de pessoas. Sinalize o reino, prega a palavra com paixão. Sabe o que eu acredito? Eu estava pesquisando na internet e vi o último sermão de Martin Luther King. Procura lá na internet. Aquele homem começa a pregar e o Espírito Santo toma conta dele. Parece que ele sabia que era o último sermão, a última mensagem. E ele prega com uma paixão que ele sai do púlpito chorando, tomado pelo Espírito de Deus. Nós não sabemos o que vai acontecer amanhã. Você não sabe o que vai acontecer com o teu vizinho amanhã. Você não sabe o que vai acontecer com o teu colega de trabalho amanhã. Você não sabe o que vai acontecer com aquele parente que você ama amanhã. Você não sabe o que vai acontecer. Talvez amanhã seja tarde demais. Talvez amanhã ele se perca eternamente. Talvez amanhã não dê mais tempo. Hoje eu vim dizer para vocês: nós temos uma palavra que sinaliza as boas novas do Evangelho, salvação eterna. Se levante, igreja. O que nós estamos fazendo? Saiam pelas ruas gritando, saiam pelos hospitais anunciando, peguem os telefones, mandem mensagens, gritem bem alto. Sinalizaremos o reino e Deus vai ungir as nossas palavras. Pregaremos com tamanha paixão que veremos o céu descendo na terra. Eu não falo de algo que eu não acredito. Jesus mudou a minha vida. Ele me tirou das trevas, Ele me trouxe para a sua maravilhosa luz. Eu quero morrer pregando. Eu quero anunciar até o meu último fôlego de vida. O que nós estamos fazendo? Preocupados com nós mesmos. O teu negócio não vale nada. O que você está preocupado? É tempo de sinalizarmos o reino de Deus. Se essa paixão tomar conta dos nossos corações. Profetas incomuns de todas as idades, eu vejo eles saindo pelas ruas, eles gritando pelas janelas, eles anunciando desesperadamente. E um mover de Deus vai tomar a nossa terra. Uma grande colheita vai acontecer nos próximos dias. Deus já me mostrou, as multidões estão vindo. Se levantem, se levantem, se levantem, se levantem. É tempo de Deus. Os céus estão fechados. Você e eu temos as palavras que trazem vida eterna. Peguem as cornetas atalaias, subam as montanhas, subam as muralhas, comecem a tocar a trombeta e o vento do Espírito vai soprar sobre toda a terra. Ele virá, Ele virá. Sinalizem, sinalizem, anunciem, preguem, o reino de Deus chegou. Se você está hoje neste lugar e você quer pedir: Espírito Santo, eu quero ser um profeta nestes dias, com a minha vida e com as minhas palavras. Eu quero sinalizar o reino. Unge o que sai da minha boca, me enche do Espírito Santo. Eu não quero perder tempo.